Paz de Cristo, Casa do Avivamento Church. Que alegria poder fazer uso da palavra de Deus aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade. A gente sempre fica nervoso para fazer uso da palavra, porque não vamos falar a qualquer pessoa. Vamos falar à noiva do Cordeiro. E eu não tenho nada para falar se dele não vier. Então eu estava falando aí com meu marido: amor, me abençoa, me abençoa. Profetiza sobre a minha vida. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4. Enquanto você abre, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família que está aqui. E eu estou falando isso porque quando a gente é dependente de Deus, a gente reconhece que a gente não tem nada. Os nossos dons e talentos não são nada se Deus não encher o vaso, né? Os vasos são de barro, para que a excelência seja dele. A glória é dele, a honra é dele. Então abra sua Bíblia aí, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, diz assim. A epígrafe do texto diz assim: a tentação de Jesus. E diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Repita comigo: se tu és o Filho. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Repita comigo: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, repita comigo: se tu és o Filho, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, eis aí a tua palavra. A tua noiva espera, Senhor, ouvir uma palavra rema, uma palavra revelada que vem do trono da tua glória e da tua graça. Esconde-me atrás da tua cruz. De mim eu não tenho nada para dar, mas tu és o pão vivo que desceu do céu. Então fala conosco, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Nós estamos vendo na atualidade uma crise muito grande de identidade. Algo que Satanás tem atacado de maneira veemente é a nossa identidade. E isso não é desde hoje. Se nós olharmos pela Bíblia, nós vemos Satanás atacando a identidade do homem para roubar a essência que Deus colocou dentro de nós. Nós vemos isso nessa cultura que Satanás tem colocado sobre a identidade de gênero. Quantas pessoas confusas na sua identidade. Quantas pessoas confusas, não sabendo quem elas são. Não sabendo quem elas são na sociedade, não sabendo quem elas são no mundo, não sabendo quem elas são nas suas próprias famílias, nos seus seios familiares. As pessoas não sabem. Pais que não sabem ser pais, mães que não sabem ser mães, filhos que não sabem ser filhos, que não sabem se colocar no lugar de hierarquia. E tudo isso é um plano satânico para nos tirar do centro e do lugar onde Deus planejou, preparou para a minha e para a tua vida. Existem pessoas duvidando da sua sexualidade. Deus os fez homem e eles dizem que não sabem o que são. Deus os fez mulher e eles dizem que não sabem quem são. Mas desde o Éden, nós vemos Satanás atentando
contra a identidade, colocando em dúvida aquilo que Deus falou para o homem e para a mulher. Gênesis 3, a serpente astuta, ela diz assim à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? A tentativa de Satanás era colocar em dúvida, em xeque, uma ordenança, um mandamento, uma determinação, uma orientação que Deus havia dado para Adão e para Eva. E não foi diferente com Jesus. Se nós vermos no capítulo anterior bem seguinte assim, no capítulo 3, nós já vemos, se você virar a página da sua Bíblia, nós podemos ler a história contando que Jesus foi batizado. Jesus saiu da Galileia e foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista questiona: como que eu posso batizar você? Eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus fala: não, que deixa que se cumpra, porque Jesus veio para cumprir tudo aquilo que o Pai havia mandado ele fazer. E a Bíblia diz que logo que Jesus sai da água, uma voz, o céu se abre, uma voz diz assim: eis o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Essa é a primeira vez que Deus declaradamente, abertamente, as pessoas ouvem aquela voz, o céu se abre, o Espírito Santo desce numa forma de pomba, e Deus brada do alto e declara: esse é o meu filho amado. E logo no capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e por 40 dias e 40 noites ele jejua, e Satanás vem tentá-lo na sua identidade, tentá-lo naquilo que Deus anteriormente, dias antes, havia afirmado para ele: esse é o meu filho amado. Deus tem olhado para você e para mim e tem declarado com palavras diretas, através da sua palavra, das suas escrituras, que é a boca dele falando: você é filho amado de Deus. Você é filho amado, você é filha amada, você é filho, você é homem, você é filho, você é mulher, você é filha. E Satanás tem tentado roubar essa semente. Satanás tem tentado tirar esse lugar de filiação. Satanás tem tentado, lançando sementes para que a gente entenda, ache ou perceba que nós não temos um lugar de filho à mesa. Mas Deus, Ele deixou nas suas escrituras que nós fomos adotados, nós fomos anexados à família de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E diferente de Eva, que deu ouvido às mentiras do diabo, Jesus resistiu Satanás com a palavra. E eu chamo a atenção para você nesta noite: nós precisamos saber manejar bem a palavra, porque é a palavra que vai calar as mentiras de Satanás contra a nossa vida, quando vier os ataques, as setas sobre a minha e a tua casa. Se ele disser para você: você não vai vencer, você tem que resistir com a palavra. Porque nós aprendemos aqui com Jesus, ele disse: está escrito. Ele não usou palavras próprias, mas ele disse: já está na palavra, já está decretado. E existe promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa nessa noite. E você vai se apropriar de todas essas promessas e vai afugentar a força de Satanás em nome de Jesus. E Satanás, ele é astuto, ele não para. Ele quer o tempo todo roubar a nossa identidade. Ele quer o tempo todo dilapidar, deturpar. São palavras, são afrontas, são olhares, são pedradas, são feridas. É uma cultura mundana que quer entrar na nossa casa e quer roubar a nossa identidade. Quer roubar a nossa paz. Quer roubar o nosso lugar à mesa com Cristo. E o que nós precisamos fazer para nós vivermos a nossa real identidade? Primeiro,
é vivermos alinhados ao nosso dom. Timóteo, 1 Timóteo 4,14, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Quantas vezes a gente despreza o dom que Deus nos deu? Porque o dom que Deus nos deu não é aquele que a gente acha bonito. O dom que Deus nos deu não é aquele que a gente acha que é reconhecido. O dom que Deus nos deu, às vezes a gente despreza. E o apóstolo Paulo está orientando Timóteo: ó, Timóteo, não despreza o dom que Deus já colocou em você. Querido, querida, existe um dom que Deus já depositou dentro da tua vida. Deus já depositou um dom, uma capacidade. Você é único, você é única. 7 bilhões de pessoas no mundo, e só você tem a sua digital. 7 bilhões de pessoas no mundo, e só você tem a sua identificação de íris. 7 bilhões de pessoas no mundo, e se você deixar cair um fio de cabelo numa cena de crime, você pode ser incriminado, porque é a sua identidade. E se você não viver dentro do seu chamado, o dom para o qual você foi chamado, você vive triste, cabisbaixo, fora do propósito. E Deus nos chama nessa noite para não desprezarmos o dom que há em nós. Provações, desertos. Jesus estava no deserto quando recebeu a afronta de Satanás, mas ele sabia quem ele era. E às vezes nós queremos que Deus fique afirmando toda hora, sabe? A gente quer que Deus fique afirmando toda hora: não, você é meu filhinho, minha querida. É bom, gente, eu amo ouvir Deus falar, eu amo. Mas Ele já falou para você. Pega essa palavra assim, ó, e guarda no teu coração como uma promessa valiosa. Não deixa que desertos e provações possam tirar de você o seu potencial. Você já está equipada para realizar o propósito para o qual você foi criado. Já faz parte do seu DNA, da sua identidade. Em Êxodo 14:15, quando Moisés se depara com uma dificuldade, um mar de dificuldade, o mar vermelho. Então Deus fala para Moisés assim, ó: por que você está clamando para mim, Moisés? Por que você está clamando? Dize aos filhos de Israel que marche. Marchar para onde no meio do mar? Então Deus fala assim: e tu levanta a tua vara. Vara fala sobre autoridade. Você já tem a autoridade de Deus. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E se até você comer uma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se existe uma palavra que chegou no teu coração para te envenenar, se um olhar, se uma seta maligna foi lançada contra a tua vida para te envenenar, para entristecer o teu coração, você já tem o antídoto. Você já tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias. Nada pode lhe fazer mal. Se até você comer uma coisa mortífera, não te fará dano algum. O que você está clamando para mim, Moisés? Toca. Você tem uma vara na mão? Toca. Uma vara. E às vezes a gente quer algo espetacular, e Deus fala: usa esse dom que há em você. Esse dom, de repente o seu dom é o dom do abraço. Não que exista esse dom na Bíblia, mas tem gente que tem esse dom do amor, né? Da hospitalidade. Você dá um abraço e cura. Você dá um sorriso e o sorriso cura. Existem pessoas tão roubadas, tão destruídas na sua identidade, que um olhar, quando você olha para a pessoa, aquela pessoa não teve esse olhar, de repente, paternal, maternal. E quando você olha, e você olha profundo naquele olhar, e você dá atenção para aquela pessoa, ali de repente você está curando a identidade de alguém. Então não despreza o dom que é em você. A segunda coisa que nós precisamos fazer para viver a nossa real identidade é não comparar a nossa história com a história de ninguém.
Sabe, a gente às vezes fica se comparando. Eu trabalho, né? Irmãos, sabe que eu sou psicóloga. E o que eu vejo assim, na vida das pessoas, eu atendo muitas mulheres, eu vejo o mal da comparação. Eu falo, não se compara. Você não sabe o bastidor do outro, não se compara. Você tem uma história única, não se compara. Olha a beleza da sua história. E aí nós vemos em Lucas 15, 28, a parábola do filho pródigo, que o filho que dilapidou todo o patrimônio do pai volta para casa. E depois que ele volta, o pai, ansiando por vê-lo, faz uma festa, mata o novilho, é vestido, é sandália, é anel. E aí chega o irmão mais velho que ficou servindo ao pai. E ele diz assim: esses anos todos eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo. Olha só, ele era filho, mas ele se via como escravo. Como que está o seu olhar para você mesmo dentro da casa do Senhor? Será que as coisas que você faz para Deus, você faz como filho, ou você se vê trabalhando como escravo? O escravo não tem lugar à mesa. O escravo não tem o sobrenome do pai. O escravo não tem, ele dorme num lugar qualquer, dorme até no relento. E ele diz assim: eu tenho trabalhado como escravo, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E aí o pai diz assim: filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é seu. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nós podemos nos utilizar, desfrutar de tudo o que o pai tem. E às vezes nós somos esse irmão do filho pródigo aqui. Sabe quando chega um irmão na igreja e ele está naquele primeiro amor, naquela fé tremenda, e a pessoa recebe assim aquela bênção, né? O marido que estava desviado, a irmã acabou de chegar, Deus logo salva o marido dela. E você que está aqui orando pelo teu marido, aí você fala: meu Deus do céu, olha, já recebeu a bênção, já recebeu a honra, o anel, o banquete, e eu estou aqui. E às vezes a gente quer lamentar com Deus, porque a gente não se assenta no lugar de filho onde nós estamos colocados por Cristo, a partir do momento que nós passamos pela cruz. Então não se compare. Você é único. Deus tem uma história para você, e Ele está escrevendo uma história linda. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Talvez você ainda esteja no meio da sua história, não chegou no final. Não é o fim. E se a sua história está ruim agora, é porque ainda não chegou no final. Deus tem um final de bênção. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. Não é de mal que o Senhor tem para você um final. Satanás está colocando para você mentiras na sua mente. Se tu és o filho, quantas vezes ele lança palavras: essa vitória não chegou porque você ainda não é filha. Ah, você não é filha. Se você fosse filha, você já tinha recebido essa vitória há muito tempo. Mas calma, não compare a sua história. Deus está forjando você para receber a vitória, e essa bênção nas suas mãos não se tornar uma maldição. E o que a gente precisa para viver a nossa identidade? Terceiro ponto: não se vitimize ou se menospreze. Juízes 6,15. Gideão, quando Deus chega levantando a moral dele, valão valoroso, olha esse homem, enchendo a bola de Gideão. Aí sabe o que Gideão fala? Ai de mim, ai meu Senhor, como posso salvar Israel? O meu clã, a minha tribo, é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Deus está te chamando de filha, Deus está te chamando de varoa valorosa, Deus está valorizando o trabalho que você está fazendo. Gideão estava malhando trigo no lagar, guardando aquele alimento para que os inimigos não roubassem. Deus vem, afirma essa tua obra, ao trabalho que você está fazendo, e aí você vem, se menospreza e se vitimiza. Ah, meu Deus, coitadinho de mim, como eu estou sofrida. Todos nós temos dores,
Mas nós não podemos ficar no lugar de vitimização. Não menospreze, não se vitimize. Moisés, quando Deus chama ele dá uma desculpa. Além da gente não se vitimizar, a gente não pode dar desculpas para Deus. Porque Deus não está contando com os nossos dons e talentos. Ele só quer o seu sim. Ele só quer ouvir o seu sim, a sua voluntariedade. Deus não está esperando fazer alguma coisa com os seus dons e talentos. Como eu disse aqui no começo, o vaso é de barro. O que tem valor no barro? Mas as riquezas, elas vêm do alto. Os tesouros vêm do alto. Deus só quer a tua voluntariedade. Deus só quer que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. E Moisés diz assim: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de hoje, nem de ontem. Quer dizer, eu tenho muito tempo que eu não sou eloquente. Eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de boca. Quem fez a boca do homem? Quem vai colocar as palavras na sua boca? Não são palavras de vãs repetições, não são palavras filosóficas, não são sabedorias humanas que vão mudar a vida de alguém. Mas é só você abrir a boca e Deus vai encher. Abra a tua boca e eu te encherei. Não importa se você não é capaz, porque quem nos capacita é o Senhor. Ele só quer ouvir de você nesta noite: sim, sim, Senhor. Quantos querem dizer sim para o Senhor? Eis-me aqui, eu quero ser usada para a glória do teu nome. Não importa as minhas limitações, não importam as minhas dores, eu digo sim. E quarto e último ponto, para que você possa viver a sua real identidade, para que nós possamos viver a nossa real identidade. Não deixa ninguém te menosprezar. Não deixa ninguém te desprezar. Quantas mulheres eu vejo, quantos homens eu vejo se permitindo ser desprezado por causa de um amor, permitindo ser desprezado por causa até de um trabalho. Porque quando a pessoa tem baixa autoestima, quando a pessoa não se vê valorosa, quando a pessoa não se vê digna de amor, ela se submete a qualquer relação de abuso emocional, afetiva, com relacionamentos, né? Marido, namorado, com o chefe. Então Deus fala para mim e para você nessa noite: não deixa ninguém te menosprezar. Timóteo recebe essa orientação do apóstolo Paulo no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Timóteo era jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, de agir, no amor e na fé. Não deixa ninguém te desprezar. Rei Timóteo, não deixa ninguém menosprezar você não. Você é jovem, você é pequeno, você é pobre, você é divorciado, você é desempregado, você não fala inglês, você é indocumentado. Não deixa ninguém te desprezar não. Quantas vezes eu já recebi palavras de menosprezo aqui, de pessoas que eram mais antigos, não sei de vocês, eu já recebi. As pessoas tentam te desprezar, mas quando você é sarado em Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quantos anos você tem de América? Chegou agora? Já estou há 20 anos. Você já tem green card? Não? Eu já tenho. Já tenho até cidadania. E você não é casada, não? Você não tem filhos? Ah, tadinha. Não despreze. Não deixa ninguém te desprezar. Satanás usa pessoas com palavras de maldições para tirar, para roubar a nossa paz. Mas Deus nessa noite está nos falando: não deixa ninguém te desprezar. A sua identidade é a identidade de filha, de filho amado do Pai, assentado à mesa. Você não está em Lodebar, você não está esquecido. O rei já mandou uma carruagem para te colocar na mesa de honra. O rei já preparou uma carruagem para você. Se você for aplaudir, aplauda mais forte, porque o rei já mandou você assentar à mesa como filho e como filha. O irmão de Davi, quando Davi foi lá na batalha levar um queijinho,
levar umas amêndoas, levar comida. Gente, a felicidade de uma pessoa é receber comida, né, gente? A alegria de uma pessoa, você quer agradar alguém, pelo menos a mim, você dá comida, né? É fácil agradar meu marido, é comida. Ele já liga perguntando: amor, faz aquele cafezinho. Aí eu falo sempre para ele: amor, você sabe que sempre que você chega tem um cafezinho quente? Porque é assim, quando a pessoa leva uma comida, né? A mesa é onde você se confraterniza. Onde tem comida tem alegria, tem regozijo. Mas a pessoa ferida, você dá um beijo, ela leva como se fosse um tapa. Davi era uma pessoa sarada. Davi não deixava descer para o coração uma palavra de afronta. O irmão de Davi quer humilhar Davi e fala assim: olha, onde você deixou, você não deixou aquele monte de ovelha. Ele não fala assim: onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Porque além de você ser um pastorzinho de ovelha, você não é um guerreiro, você só tem meia dúzia de ovelha. Às vezes as pessoas olham para nós e falam: onde você deixou essa meia dúzia de projetos que você tem aí? Onde que está? Onde que você deixou essas meia dúzia de sonhos? Mas Deus está falando para você aprender com o rei Davi. Sabe o que ele faz? Eu acho muito interessante. E eu uso sempre essa palavra quando eu vou ministrar para alguém. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e eu falo: aprenda com Davi, que quando ouviu a palavra de afronta, ele não rebateu. Ele não ficou pensando: mas que eu não falei alguma coisa, né? A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que ele se desviou. Ele passou: opa, palavra de afronta, seta maligna, não vai entrar no meu coração. O irmão estava falando e ele passou de largo. A Bíblia diz que ele se desviou. Não vai haver seta que voe na escuridão, mortandade que assola meio-dia. Vai ter uma palavra à sua direita, vai ter uma palavra à sua esquerda. Sabe o que você vai fazer? Você vai desviar da palavra. Sabe por quê? Você vai aprender com Davi. Ele era tão bom em se desviar, que quando ele estava na presença de Saul, que Saul endemoniado, recebendo, ele tangendo ali para poder expulsar os demônios dele, ele lançava, né? Ele arremessava a lança. Davi era bom em se desviar. Então que você nessa noite possa estar ligado. Não deixa que ninguém menospreze o dom que há em você. Não deixa chegar lixo espiritual, emocional na tua vida, não. Só receba aquilo que a Bíblia diz e a palavra que vem do altar. Não receba qualquer palavra na tua vida. Não receba qualquer determinação, declaração na tua vida. Escolha quem você ouve. Eu escolho muito quem eu ouço. Eu passo o dia inteiro ouvindo coisas. Se eu estiver parada, malhando, eu ouço uma pregação. Se eu estiver limpando a casa, eu ouço um louvor. Porque eu quero encher a minha mente daquilo que testifica e me faz crescer. E Deus está nos chamando a atenção nessa noite. Não deixa que nada que venha roubar a sua identidade fazer ninho na sua vida e na sua mente. Diga assim: eu sou filha. Diga: eu sou filho. Nós somos filhos amados de Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está com uma percepção da sua identidade distorcida, embaçada. A sua identidade, quando você olha para o espelho, você não gosta do que você vê. Eu sei que nós mulheres, você sempre querendo retocar alguma coisa, né? Mas a gente tem que amar aquilo que a gente vê e buscar a mudança, porque a gente está sempre melhorando no Senhor, né? Mas não deixe que a sua identidade seja distorcida por pensamentos, por palavras, por atitudes ou por olhares. Então, se você quer receber uma oração, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você vê que a sua identidade está sendo distorcida, ou foi distorcida por palavras, por acusações, por rejeições, por abandono, eu sei o que é ser rejeitada. Eu sei o que é ser abandonada. Eu já provei.
mas Deus já me curou. Eu sempre falava assim, quando eu contava a história da minha infância, eu falava: meu pai abandonou a gente. Depois de adulta, estudando, entendendo, lendo, eu parei de falar isso. Eu parei de usar essa palavra abandonar. A gente abandona uma coisa, né? Tipo assim, abandonei, pá. Eu não sou uma coisa, eu sou filha. E eu tenho um pai. E ainda que eu tivesse um pai dentro da minha casa, me criando e me cuidando, eu continuaria tendo um pai maior que Deus. Então Deus está falando conosco nessa noite. Eu quero orar por você. Erga suas mãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. A tua palavra foi semeada. Como na parábola do semeador, a semente que caiu em terra fértil, ela produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração e possa haver cura. Restaura a nossa identidade de filho, de filha amada do Pai. Que nós possamos combater as sementes malignas do mal que Satanás tem tentado colocar na nossa mente, no nosso coração, com a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração e nós não vamos pecar contra ti, dizendo que nós não somos filhas. Nós vamos dizer sim, somos filhos amados de Deus. Restaura a nossa identidade, Senhor. Restaura a nossa sorte. Derrama da tua bênção, da tua graça e do teu favor sobre nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.